sala em síntese. Pera aí, o que eu vou fazer direito? A pessoa quer falar e fazer as coisas ao mesmo tempo. Não serve, né? Enfim, deixa eu fazer aqui direitinho. Pronto, agora foi. Essa é a lista de presença, tá? Então vocês entram, né, preenchem, é só nome, CPF e e-mail, que depois eu vou encaminhar a declaração para vocês, tá bom? Que daí isso vai servir para vocês pegarem certificado depois, que é aula pública. Dito isso, então, a aula já está gravando, e aí eu quero começar dizendo que essa é uma aula pública da disciplina de segmentos sociais, participação e controle social, uma disciplina que a gente teve algumas discussões, né, que envolviam racismo, feminismo negro, que envolvia também a própria noção de branquitude, políticas públicas e sociais. A gente teve uma discussão bem legal, Gil, sobre o quanto a branquitude influencia o desenho das políticas públicas e sociais. Foi bacana que a gente trouxe a branquitude para pensar a profissão. Enfim, então a gente teve vários temas e a gente encerra, né, as aulas expositivas com o tema da população LGBTQIA+. E aí eu fiz o convite à mestra, né, a Gilmara Joanal Ardent. Tô nervoso, gente, desculpa. Arnet. 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 Ai. Gilmara Joanal Arnett, porque ela é psicóloga formada pela UFSC e ela também tem mestrado pela UFSC, pela linha de pesquisa da psicologia social no âmbito dos processos de subjetivação, gênero e diversidades, e ela defendeu a dissertação dela agora em 2021 com o título, entre aspas, Cura Gay, uma cartografia dos discursos sobre a resolução 0199 CFP no Facebook. E aí eu convidei a Gilmara porque ela tem já uma leitura muito maior do que a minha sobre a população LGBTQIA+. Eu estava brincando com ela porque, né, embora não seja o lugar de fala dela, porque é o meu, mas eu sou uma gay preguiçosa que não pesquisa a questão LGBTQIA+. Ela pesquisa, então, enfim. E, tomando um parênteses breve, eu quero dizer que a Gilmara é a minha amiga mais antiga da vida. A gente se conhece desde 2002. A gente estudou junto no Cefet, fez o ensino médio juntos. Depois ela entrou na faculdade. Enfim, estamos aí, acho que há 19 anos, né, enquanto amigos. E é uma alegria gigantesca poder te convidar e te receber aqui. Enfim, né? Para além da amizade, não é só pela amizade, não é pela amizade que ela está aqui, né? Porque é uma intelectual importante e eu estou muito feliz em poder ouvir ela. Então, a gente pode começar a aula com a apresentação, a Gilmara, enfim, eu já apresentei, desculpa, eu estou nervoso, gente. Vamos começar então, Gil? Pode Eu começar. também tô. Vamos começar. Oi, gente, boa noite. Então, eu também tô nervosa, sempre fico nervosa, principalmente perto do Robson, assim, dando aula. Mas quero agradecer bastante a oportunidade, assim, de poder compartilhar os achados da minha pesquisa, poder conversar com vocês. É a primeira vez que eu estou apresentando a pesquisa para o pessoal fora da psicologia, então vai ser muito bacana, assim, talvez outras coisas reverberem, outras coisas apareçam, e isso é sempre muito legal. Eu vou compartilhar com vocês, eu fiz uma apresentação, eu espero que não deixe a aula mais chata, mais cansativo, eu espero que seja bom, a apresentação com figurinhas e tal. Vamos ver. Peraí, tô nervosa também, gente. Eu já abri 2 vezes aqui o Team, eu tô vendo o Robson 2 vezes e eu não consegui Mas compartilhar. tá aberta a apresentação. Só não tá no Tá modo aberto? apresentação. Aham. Ah, tá, então tá. Vamos ver aqui. Então tá. Então, o nome da... Ai, agora eu não tô vendo vocês. Antes eu tava. Mas a gente tá te vendo. Eu queria ver vocês também, mas tudo bem. Bom, tela cheia. Então tá. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o atendimento à população LGBTQIA+, a partir da psicologia e do serviço social. Pensando então quais são as possibilidades, o que a gente tem aí de próximo, quais são os desafios no âmbito de cada categoria, no atendimento à população, no enfrentamento a essas tentativas constantes de dominação, de controle, de exploração da população LGBTQIA+, a partir de dispositivos como a homofobia e outros que a gente vai falar aqui um pouquinho. Como o Robson já falou, essa conversa está organizada em torno, então, da minha pesquisa de mestrado, defendi agora em setembro, então o título ele já disse. Eu deixei o termo cura gay mais para chamar atenção mesmo, entre muitas aspas. E o que eu fiz ali foi cartografar vários comentários na página do Conselho Federal de Psicologia no Facebook,
a respeito da resolução CFP 01 de 99, que é uma normativa aí que já tem mais de 20 anos e que foi criada com a intenção de orientar minimamente os profissionais da psicologia no atendimento às questões relacionadas à sexualidade. Então, no sentido assim de tentar estabelecer uma fronteira ética mínima daquilo que não pode ser feito no âmbito da profissão. E é uma resolução que tem sido assim constantemente atacada a partir de diversos agentes políticos e por muito tempo, assim. Então, depois eu vou falar um pouquinho desses ataques, mas é por isso que eu decidi pesquisar esse tema no Facebook também, porque quando eu entrei na psicologia em 2013, me formei em 2018. Quando eu entrei em 2013, eu passei a participar da página do conselho no Facebook e percebi assim que esse era um tema que gerava muita discussão e que o Facebook acabava sendo um local, um canal de comunicação do CFP para dar visibilidade a essa disputa, e os profissionais se posicionavam com comentários, às vezes, uns mais absurdos, de forma muito aberta, muito tranquila, muito diferente, por vezes, dos espaços formativos. Então, assim, parece que ali no Facebook não havia o medo nem da identificação e nem de cometer alguma falha ética. Então, isso me chamou bastante atenção e foi a partir daí que eu decidi pesquisar. Assim, ó, eu organizei mais ou menos de que forma que eu trabalhei alguns conceitos na pesquisa, mas antes eu já queria deixar, assim, fazer um adendo de que eu li os textos da aula de hoje, assisti a aula do Robson e vi que ali há uma crítica, né, à questão da categoria gênero, que eu acho válida, embora a gente pudesse conversar um pouco mais sobre ela, mas para poder dar sequência, né, o debate ele não é isso, ele não é sobre a categoria gênero e o atendimento à população LGBTQIA+, eu deixo aberto, caso vocês queiram retomar esse tema depois, a gente pode conversar sobre isso. A única questão é que, então, eu parto dessa categoria, tanto sexualidade como gênero, aquilo que as autoras vão chamar de relações sociais de sexo, se eu não me engano, né, Robson? Então, assim, o meu entendimento da categoria sexualidade, ele parte muito daquilo que diz Michel Foucault, principalmente a partir do História da Sexualidade, volume 1. Então, ele vai fazer uma crítica para começar a hipótese. Eu não sei, Robson, se tu já falou sobre isso. Não falei, pode falar. Ele faz uma crítica à hipótese da psicanálise de que a sexualidade é reprimida, né? Esse é um ponto muito forte para ele, a partir da noção de poder. Então, o poder ele é positivo, o poder produz. Se o poder fosse só coerção, ele, como disse o Robson na aula mesmo, seria mais fácil, né, talvez, da gente entrar em alguns confrontos. Mas como ele é positivo, ele também se atrela à subjetividade, que aí é a seara da psicologia um pouco. Então, assim, entendo que a sexualidade constitui um dispositivo a partir de uma explosão discursiva que se dá lá no século XVIII e XIX, e que a psicologia vai fazer parte, vai ajudar a alimentar esse dispositivo e vai se constituir enquanto categoria profissional a partir desse dispositivo também. Assim como as autoras do texto da aula de hoje, eu também entendo que a sexualidade ela se dá em intersecção com outras categorias, outros marcadores identitários, outros marcadores da nossa experiência, como o gênero ou as relações sociais de sexo, a classe, a raça, a deficiência, a idade, são todos aspectos que vão aí produzindo a nossa experiência também de sexualidade. Dentro da psicologia que se propõe a fazer uma defesa da diversidade sexual, um dos pontos é de que a sexualidade ela constitui uma dimensão importantíssima da saúde psíquica. Ela é um fator de saúde e pode ser um fator de sofrimento psíquico se ela não puder ser exercida com liberdade, com confiança, com segurança, com apoio, enfim, com uma rede que garanta aí uma proteção mínima. Então, é a partir desse lugar da defesa da diversidade, da defesa da sexualidade enquanto uma dimensão importante da saúde psíquica e de formas de combate à produção de sofrimento, é que a psicologia, então, se organiza para fazer uma defesa. Também entendo, assim como as autoras, que a sexualidade ela é constituída socialmente, ela é forjada nas relações sociais, ela não se dá de forma individual, interna, ela não compõe uma essência, ela não é ahistórica, ela é produzida, e ela é produzida socialmente.
Outro conceito que eu trabalhei ali na dissertação é a noção de heteronormatividade, a partir de autoras da teoria queer, dos estudos feministas, estudos transfeministas, alguns autores pós-estruturalistas também, e junto com a noção de heteronormatividade, a noção de heterossexismo, heterossexualidade compulsória, contrato heterossexual. Esses são todos termos para falar de um regime normativo, e aí também é importante dizer que essas autoras, elas partem de uma leitura do Foucault, do mesmo entendimento de poder produtivo. Então, a heteronormatividade é esse regime que vai pressupondo uma coerência. Então, a gente vai esperando que uma pessoa com determinados atributos, ela vai ser, então, homem ou mulher, e por ser homem ou mulher, ela vai se relacionar com o sexo oposto, e aí toda essa coerência, ela é produzida, ela não é natural, ela é reiterada. E aí eu trago esse trecho da Guacira Lopes Louro, que ela fala justamente disso, assim, aparentemente supõe-se que todos os sujeitos têm uma inclinação inata para eleger como objeto de seu desejo, como parceiro de seus afetos e de seus jogos sexuais, alguém do sexo oposto. É curioso observar, no entanto, o quanto essa inclinação, tida como inata e natural, é alvo do mais meticuloso, continuado, intensa vigilância, bem como do mais diligente investimento. Então, assim, existe uma tentativa sempre de atrelar a heterossexualidade aquilo que é natural, ao ideal natural, ao ideal biológico. Mas, ao mesmo tempo, enquanto se tenta dizer que ela simplesmente a gente sabe que ela é mantida à força, a reiterações constantes, a partir de um regime imenso que se interrelaciona com o patriarcado, como dizem as autoras, e outros regimes de dominação. A noção de contrato heterossexual também foi bem interessante assim, para a pesquisa, que é de uma autora, Monique Witt, se não me engano. Ela é uma autora do feminismo lésbico e ela vai apontar o papel dos saberes da medicina, da psiquiatria, da psicologia na produção de um ideal de saúde pautado na heterossexualidade. Então, ela vai dizer que esses saberes assinaram um contrato heterossexual, de manter a heterossexualidade como um ideal a despeito do que se faz com a população LGBTQIA+, e principalmente homossexuais e bissexuais. Um outro entendimento que me ajudou bastante é o de homofobia. E assim, homofobia é um termo que tem muitas críticas e problematizações, todas muito válidas. Primeiro, existe um entendimento... Peraí, deixa eu fechar aqui, desculpa. Existe um entendimento, assim, de que algumas críticas, elas vão estar baseadas muito no termo, por ser homofobia, como se estivesse dando mais visibilidade ao preconceito direcionado a homossexuais, mas esse homo, ele não é fobia de homossexuais, é fobia do igual. Essa é uma questão. A outra questão é o próprio termo fobia, porque ele é um termo clínico, patológico, ele atrela a homofobia a um sentimento individual, mas não é isso. Eu penso a homofobia como uma estrutura que se atrela a essas outras estruturas e que vai produzir um sofrimento aí a partir da violência simbólica, violência material, negação de direitos, violação de direitos, enfim, uma gama de formas de atingir a população LGBTQIA+. E aí entra, então, na questão da psicologia. Dentro da psicologia, na nossa formação, a gente fala de psicologias múltiplas mesmo, assim, porque desde o início, quando a psicologia é constituída como um saber, elas aparecem em vários locais tentando responder coisas muito diferentes, assim, psicologia na educação, psicologia na justiça, e isso gera uma série de projetos ético-políticos que por vezes são divergentes entre si. Mas, enquanto profissão instituída, regulamentada, com um Conselho Federal, no Brasil isso aconteceu em 62. Então, é de 62 a lei que institui a profissão, e é de 71 a lei que cria os conselhos que vão regulamentar essa profissão. E aí, lá nessa lei, diz que a nossa função, a função privativa do psicólogo, dentre outras, é a solução de problemas de ajustamento. Então, isso por si já vai dando aí uma pista de como que a nossa profissão se constituiu no sentido de controle do desvio mesmo, assim. E isso também vai repercutir no modo como os profissionais vão lidar com pessoas homossexuais e bissexuais.
Então, a psicologia ela tem uma dívida, na verdade, uma dívida histórica com a população LGBTQIA+, porque a gente tem produzido constantemente discursos de desqualificação dessas expressões. Eu fiz uma linha do tempo muito curta para falar um pouquinho de como se deu esse processo de patologização. Então, a discussão da psicologia com relação à população LGBTQIA+, passa muito pela questão da patologização, despatologização e tentativas contínuas de repatologização. Então, no século XIX, esses termos são criados, homossexualidade, heterossexualidade, e aí o que a literatura nos informa é que, lá no século XIX, quando esses termos são pensados, é numa tentativa de retirar o domínio da sexualidade enquanto um saber, assim, tirar da igreja, tirar da justiça e levar para a ciência. Então, a homossexualidade ela deixa de ser um pecado, que era o pecado da sodomia. Deixa de ser não, né? Ela ainda é até hoje, mas enfim, o discurso que repercute mais, né? Hoje, onde se busca a evidência, no caso. Então, deixa de ser pensado como sodomia ou como crime de sodomia e passa a entrar em várias terminologias aí. Então, na literatura vai aparecer vários tipos de o homossexual nato, o homossexual profissional, enfim, vários termos bizarros. No século XX, no Brasil também o período histórico ali é atravessado pelos pelos ideais de higienização, pelo início de um diálogo, de um flerte aí com a eugenia, e tudo isso vai atravessar o modo como a sexualidade vai ser pensada no Brasil. E é importante dizer que mesmo que o domínio do saber ele saia da justiça e saia da igreja, a igreja e a justiça nunca deixaram de produzir os seus discursos e enfim, produzir efeitos também não só de patologização, mas de demonização, de desumanização dessa população. Então, lá no início, as primeiras tentativas de modificação da sexualidade, elas passam muito, assim, as terapias de modificação, essas tentativas, elas sempre acompanham uma certa base filosófica, né, uma compreensão de sexualidade. Então, no início, no século XX, no Brasil, havia uma tentativa de mudar a partir de terapias hormonais, por exemplo. Então, se buscava a causa da homossexualidade nos hormônios, e aí se propunha transplante de testículo, aplicação de órgãos de sucos de órgãos de outros animais para deixar mais macho, coisas do tipo, convulsoterapia, insulinoterapia, a internação psiquiátrica, os tratamentos de choque nos órgãos genitais, processos de tortura, na verdade, né? Também haviam a castração química e outros processos que, na verdade, eles mais aniquilam, né, o desejo do que alteram ou qualquer outra coisa. Então, assim, para se ter uma ideia, até 1973, a homossexualidade ela vai ser categorizada como patologia sob o termo homossexualismo no DSM, que é o Manual de Desordens Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, é o manual mais usado pela medicina, mesmo pela psicologia também. E até 1990 vai estar como categoria patológica no cadastro de doenças internacionais da OMS. Isso começa a mudar a partir da mobilização da população LGBTQIA+. E aí o texto fala um pouco disso, e é bem, assim, a trajetória da psicologia na luta aí pela despatologização, ela é muito próxima de como o serviço social também engata nessa luta. Então, primeiro, em 1970, a gente tem uma mobilização das associações, dos movimentos gays, lésbicas, transexuais, junto à Associação Americana de Psiquiatria, uma pressão política mesmo para que o termo fosse alterado. Então, em 83, eles retiram do rol de patologias. Em 1970 e 80, no Brasil, está acontecendo, então, essa mobilização, as lutas em torno pela abertura democrática. E tudo isso vai atravessar o modo como a psicologia vai se constituir depois, a partir de um projeto contra-hegemônico, uma psicologia formada a partir da América Latina, pensando problemas do Brasil, e vai ser muito na discussão, na intersecção com a problemática levantada pelo serviço social e outras categorias. Então, aí no final de 1990, a gente tem a criação da Resolução 01 de 99. Robson vai me avisando do horário, tá?
Oi, você tem uns 20 minutos ainda, mas Tá. você pode tocar mais tempo, fica à vontade. Tá, acho que tô falando demais. Bom, esse aqui é o início da resolução, ele traz esses considerandos, eu trouxe esse trecho porque ele é muito interessante assim. Essa normativa ela é de 99, então se a gente pensar as discussões de gênero e sexualidade, é uma normativa que já está meio anacrônica, que vai trazer um jeito de pensar a sexualidade assim que já não é mais como a gente tem discutido. E ela também vai falar de que lugar a psicologia está partindo. Então, a primeira coisa que a resolução diz é que o psicólogo é um profissional da saúde. Então, é pela saúde que a gente está discutindo a questão das sexualidades. Também vai falar que o psicólogo ele é um profissional interpelado para responder pela sexualidade. Então, ele está dizendo, olha, estou falando a partir desse lugar, um lugar onde eu sou legitimado como alguém que pode, e aí eu penso um pouco na expressão que o Foucault usa de dizer a verdade do sexo. Querendo ou não, a gente faz a defesa da diversidade sexual, mas sempre meio que em nome de um lugar de autoridade. E aí tem a resolução, ela é bem curtinha, ela tem 4 artigos, e ela vai determinar o quê? Que os psicólogos não podem exercer ações que favoreçam a patologização, que eles não podem contribuir com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades, e que eles não podem se pronunciar publicamente nos meios de comunicação, na TV, em culto, em outros espaços, enquanto profissional para falar que a homossexualidade pode ser revertida, por exemplo. Esse é o ponto da resolução. E aí, essa resolução ela foi constituindo, então, um marco para a categoria. Ela foi sendo traduzida, ela foi traduzida para o espanhol, para o inglês. A partir disso, a psicologia, o CFP, foi organizando uma série de materiais. Ela virou modelo para outras categorias. Então, no texto, as autoras mencionam a Resolução 01 de 99 como um marco também para o serviço social. Ela passa a ser referência para magistrados na decisão, por exemplo, de adoção por casais homossexuais. Então, ela é um instrumento político bem importante, assim, apesar das limitações. Então, em 2018, aí se cria a resolução CFP 01 de 2018, que é voltada para o atendimento à população transexual, que também já sofreu uma série de ataques. E agora, no final, quando eu estava terminando de escrever a minha dissertação, saiu uma nota técnica, e aí com muitas especificidades, assim, muito mais completinha, né, abarcando as discussões mais atuais sobre sexualidade. E aí eu queria abrir um parênteses assim, as terapias conversivas, né, então elas vão acompanhando a base filosófica, epistemológica de uma dada compreensão de sexualidade. Então tem as terapias mais invasivas, mas tem também terapias muito sutis, que elas não são nem oferecidas como terapias de conversão, e sim como tratamento psicológico. E no interior da psicologia, elas vão se dar a partir de diversas práticas. Então, sugestões, né, no decorrer do atendimento, a escuta, né, a gente fala de uma escuta qualificada na psicologia, né, no trabalho de consultório, trabalho clínico. E aí, então, se dá via um direcionamento da escuta, onde as demandas de sofrimento do indivíduo são pensadas sempre a partir da sexualidade dessa pessoa. Então, são várias formas, né? Nem todas são com eletrochoque. Existem formas muito sutis aí, a partir desse lugar de saber que o psicólogo vai ocupando, de direcionamento, então, e de tentativa de modificar a sexualidade desse sujeito. Então, assim, existe um levantamento imenso de pesquisas já, a APA, mas no caso não a Associação Psiquiátrica, mas a Associação de Psicologia Americana, ela fez um levantamento, se não me engano o último foi em 2009, de várias pesquisas, para verificar, porque assim, existem pesquisas tentando provar a viabilidade dessas terapias, e aí o que a APA fez foi um levantamento delas para verificar de fato o rigor científico delas, né? E aí o que se chega é que aumenta muito a possibilidade de depressão, os problemas eles aumentam. Então, o sujeito vai com uma demanda de sofrimento e ele sai pior, porque existe uma forma também, e aí ela é muito atrelada a uma lógica liberal de profissão, de individualidade, que se o sujeito quer, ele consegue. E isso também dentro da psicologia, dentro do consultório. E aí, quando ele vê que não consegue alterar a sua sexualidade,
tudo isso aumenta, assim. E aí culmina também com muita ideação suicida. Então, assim, eu trouxe 2 trechos são relatos de pessoas que foram submetidas a algum tipo de tentativa de alteração da sexualidade. Esse é um livro que foi feito pelo Conselho Federal de Psicologia, que se chama Tentativas de Aniquilamento da Subjetividade da População LGBTQIA+. E aí a primeira fala, bom, como psicanalista ela dizia, falava, sua mãe disse que quando você era pequena, você falava que seu nome era um nome masculino e que quando estava grávida de você, pensava que era um menino. Isso pode ter influenciado em alguma coisa que não foi trabalhada no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e que por isso talvez pode ter influenciado, mas são coisas que a gente pode tratar agora. Aí a segunda fala, no primeiro momento, quando eu trouxe isso para ela, no caso a psicóloga, ela explicou que era uma fase, que eu era menina, era uma fase que ia passar, e que para isso eu precisava de ajuda, que eu estava no lugar certo, que ela ia me ajudar a passar por essa fase. Ela começou dizendo que era uma fase, e depois ela teve um discurso do pecado ou da doença. Eu trago esses trechos, assim, para mostrar como, por vezes, esse sofrimento ele é produzido a partir, né, dessas inserções muito sutis, mas também para falar de uma desqualificação do trabalho. Assim, eu fico com vergonha de ler esses trechos, não só porque eles são extremamente antiéticos, mas porque eles falam de uma falta de conhecimento até da própria psicologia, assim, um entendimento de atuação muito, muito estranho. Então, eu também defendo que defender a resolução e defender esses marcos teóricos, técnicos, eles também qualificam a nossa profissão. Bom, a resolução, então, como eu falei, ela acaba passando por uma série de tentativas de derrubada, porque o que a resolução faz? Ela não impede necessariamente que as terapias sejam feitas. Então, existem casos até hoje de práticas sendo feitas em igrejas, com o aval de psicólogos, isso existe, mas a resolução faz uma barreira mesmo. Ela diz, você vai fazer, mas não é em nome da psicologia nem do CFP. E isso, querendo ou não, reduz um pouco o status das terapias, e eles sabem disso. Então, por isso, há uma tentativa constante por parte da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, por meio de projetos de lei, projetos de decreto legislativo, de destruir, de acabar com a resolução. Então, de 2003 e 2017, eu vi 3 projetos de lei que têm o objetivo, assim, de legalizar no âmbito do Sistema Único de Saúde terapias conversivas. É uma loucura. Tem os projetos de decreto legislativo, então, em 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, e tem as ações civis, que daí são na instância civil, né, junto a juiz. São processos que os próprios profissionais podem encabeçar. E aí o mais famoso é o de 2017. E aí eu grifei o PDC 234 de 2011 porque ele foi o que deu mais trabalho para o Conselho Federal de Psicologia, é o que foi mais longe, ele chegou a ser aprovado numa comissão. Então teve toda uma jogada, ele foi aprovado numa comissão, na Câmara dos Deputados, e aí com isso a oposição ao projeto disse, não, ele tem que ir para a Comissão de Direitos Humanos. E aí o que aconteceu? O Marco Feliciano entrou na Comissão de Direitos Humanos estrategicamente mesmo. Então, aqui eu tirei um excerto de um dos projetos legislativos, é o de 2014. Eu vou ler só a parte que está grifada. Trata-se de um posicionamento político sem base científica e que desconsidera substanciais estudos no campo da psicologia e da psicanálise que indicam o contrário. Isso aqui é o modo como o projeto está defendendo que a resolução tem que ser derrubada. O entendimento deles é que a resolução é anticientífica e de posicionamento político. Aí é muito interessante como eles tratam político como um xingamento, assim, e, enfim, apagam totalmente a dimensão política da atuação profissional. E também tem bastante mentira, porque não é verdade, a psicanálise não indica o contrário, não existem estudos comprovando a eficácia de terapias conversivas, é importante dizer isso. E aí ele fala no final, a norma, que é a resolução, permite o tratamento de alguém que deseje, por exemplo, deixar uma orientação heterossexual, mas o proíbe caso deseje deixar a homossexualidade. Então, na lógica deles, todo homossexual já foi heterossexual um dia e a psicologia ajuda. É uma coisa muito estranha, assim. E fica muito claro a heteronorma operando nessa construção discursiva, né? Nesse entendimento de que existe um retorno. Então, a heterossexualidade é essa base, é esse lugar do qual alguns desviam, mas podem voltar. Bom,
Em 2013, nos movimentos de rua que aconteceram, né, aquele ano que ninguém explica, também houveram manifestações voltadas para derrubar esse projeto de lei. E a pressão foi tão grande que o projeto ele saiu a pedido do próprio partido político, que também entendeu que o momento ele era para derrubar o PT e não para acabar com a resolução, e aí focaram em outra coisa. E o pior é que o autor do projeto, ele diz quase isso mesmo, assim, que o partido entendeu que não era para desviar o foco das manifestações que estavam acontecendo. Bom, aqui é uma imagem, eu vou mostrando algumas imagens, eu me inspirei na aula do Robson, e eu decidi também mostrar algumas imagens do Conselho Federal de Psicologia, de como ele pauta, então, a campanha em defesa da resolução. Então, não há cura para o que não é doença é uma frase que apareceu muito, que começa a ser usada a partir de 2011, e aí é muito dentro de resgatar os acordos médicos, do tipo, olha, deixou de ser doença em 1973, então não vai mais ser doença. Então, aí a gente pode problematizar um pouco isso também, mas o ponto é que o CFP conta com os avanços médicos científicos, é aquilo que já foi dito. Bom, as estratégias de defesa, como eu falei, né? Menção aos acordos éticos científicos, como também toda a própria construção da resolução, ela se deu no momento em que o CFP passou a discutir direitos humanos e criou uma comissão de direitos humanos dentro do Conselho, então a sexualidade passa a ser entendida como um direito humano fundamental, como vários outros direitos. E aí toda a defesa mesmo, como é que eu posso dizer? A construção dos advogados, os advogados que foram consultados para fazer uma defesa junto principalmente no processo civil de 2017, eles vão partir dessa lógica dos direitos humanos e dos direitos inalienáveis. E aí uma questão que é muito da psicologia é a questão assim, de pensar a homofobia como a estrutura que vai explicar a demanda dos pacientes por modificação, porque uma coisa que defensores desses projetos de lei costumam dizer é que se o paciente quer, quem é o psicólogo para dizer não? Aí a gente pode, enfim, falar várias coisas dessa frase, mas o ponto é que a demanda, ela não é assim, ela não explode do nada. A demanda, ela não é interior, a pessoa não nasceu com essa vontade de mudar. A demanda, ela se dá num contexto onde ser gay é muito difícil, né? Onde existe uma demanda externa o tempo inteiro para que essa sexualidade seja modificada. Então, esse também é um pouco como se organiza a defesa do CFP, da resolução e da diversidade sexual. Como eu falei, né, sexualidade, então, como fator de saúde mental. E aí eu trago uma autora, que é a Bader Savaia, que ela vai falar de um sofrimento ético-político. Então, ela vai pensar, ao invés de individualizar o sofrimento, pensar o sofrimento como essa dimensão muito íntima, interna, né, de cada um, mas o sofrimento como a concretude também, como um efeito concreto de processos de exclusão. E aí, processos de exclusão de classe, raça, gênero. E aí eu trago esse conceito, ela está falando principalmente dos processos de pauperização, assim, de como tu ser excluído daquilo da produção material, tu ser excluído de tu não poder usufruir daquilo que é produzido, causa, existe uma resposta subjetiva a isso também. E da mesma forma eu penso que a homofobia, ela também produz essas respostas subjetivas. E aí eu trago um comentário que eu encontrei numa discussão que faz essa defesa também, mas eu acho que eu não vou ler para poder seguir a discussão. Bom, quanto aos desafios, então, dentro dessa disputa. Eu aponto a herança conservadora e liberal da psicologia, né, da formação da nossa profissão, que está sempre tentando apagar, de fato, a dimensão social. Então, o sofrimento, ele é utilizado para defender as práticas conversivas como, bom, se você negar essa prática, você está recusando ajudar uma pessoa em sofrimento. E aí, é também um comentário de 2016, ela é uma psicóloga, porque eu fui conferir essa pessoa, porque eu achei os comentários dela muito absurdos, assim, e aí ela diz, pode perguntar para qualquer homossexual se ele possui desejo de reorientar. A resposta é sim, na maioria. Então, ela conhece, assim, a galera e ela sabe. Porém, eles acham que nasceram assim e que é uma condição imutável.
por que desejam deixar a homossexualidade? Ouvi diversas queixas, alguns por detestar a vida gay, alguns por questões sociais, como relatou, alguns por terem sido vítimas de abuso. Esse relatou é porque ela estava numa discussão com uma outra pessoa. Algumas por perceber que existe alguma compulsão ou questões afetivas conflituosas ligadas ao desejo, e por aí vai. Não vai estar ligado ao social, como dizem, não. Isso é senso comum, é diagnóstico pronto. Bom, tá. Tirada a ousadia dela, assim, fica muito gritante aquilo que o Foucault vai falar sobre como a homossexualidade vai virando uma espécie. E o sujeito homossexual, ele é todo categorizado, ele é todo. A homossexualidade aparece nele em tudo, em todas as coisas. É uma vida gay, são os abusos, os conflitos, como se heterossexual nem faz terapia, nem precisa, assim, tá muito resolvido. Então, é sempre uma tentativa mesmo de patologizar por todas as vias, né, as sexualidades dissidentes. Eu falo também de uma fábula da neutralidade. Então, a psicologia, ela ainda sonha com a ideia de que ela não precisa pensar os efeitos concretos políticos da atuação dela. Então, entra muito a questão de que o CFP não deveria assumir lado nessa disputa, não deveria defender a própria resolução. Então, é muito uma lógica de que o CFP ele está ali para defender a classe, quando na verdade não, o CFP ele serve para fiscalizar a classe, o conselho ele serve para garantir a qualidade do serviço aos usuários do serviço. Então, ele está totalmente dentro das atribuições dele quando faz uma resolução dizendo que a gente não pode patologizar homossexualidades. E aí, então, eu trago esses dois comentários. O CFP não pode ter tendências políticas, nem conservador, nem liberal, pois é um órgão regulador e não um sindicato, né? Não tem nada a ver. Por isso, nossa profissão é confundida muitas vezes com balela de comadre. E aí eu acho muito engraçado, porque há uma dor, assim, por uma suposta perda de status da psicologia e que ela seria explicada por abraçar pautas relacionadas a demandas LGBTQIA+, e outras questões, pautas raciais. E aí, no Facebook, na página do CFP, quando se fala de direitos humanos, quando se fala de aborto, quando se fala de questões étnico-raciais, quando se fala de violência contra a mulher, é a mesma natureza de comentário, assim, a ideia de que o CFP e que a psicologia está se desvirtuando de sua verdadeira função para abraçar temas menos importantes. E aí vem muitas expressões, ativismo político, ideologia de gênero, marxismo cultural, pautas comunistas, pautas de esquerda, aparece muito. E aí eu trago um comentário que eu achei na página do Conselho Federal de Serviço Social, porque eu fui lá dar uma olhadinha para dividir com vocês, para a gente ver se tem... Como é que tá por lá, né? Porque o Conselho Federal do Serviço Social, ele apoia o CFP, apoia a resolução, ele faz essa campanha, o Amor Fala Todas as Línguas, que, se eu não me engano, o Robson também mostrou na aula, ela é de 2012 a 2013, quando a UPDC 234 de 2011 estava na mídia, assim, então é um apoio aberto às iniciativas do CFP e é também pensar a própria categoria e como essas questões estão se articulando no interior do serviço social. E aí eu achei muito interessante essa resposta, assim, realmente os comentários desse teor no serviço social é bem menos do que na psicologia, mas eles são muito parecidos quando aparecem. Então, o que a pessoa diz? Não sejam desonestos intelectualmente. Vocês que dizem ser tão defensores dos direitos humanos, não vão defender o direito de alguém procurar ajuda se por acaso queiram? Ninguém está obrigando ninguém a nada. Se alguém decidir que está ok com sua homossexualidade, é livre para isso. Moramos em um país que é democrata. Para os que estão questionando se o que estão se manifestando contra aqui tem alguma coisa a ver com serviço social, sou estudante de serviço social e não estou sozinha. Somos um grupo cada dia mais crescente de pessoas que pensam diferente dessa linha marxista-esquerdista. Eu vou deixar isso para vocês aí, enfim. Mas são comentários muito parecidos, assim, muito próximos do que eu vejo na página do CFP, e achei muito interessante que, mesmo no serviço social, onde existe assim um certo entendimento de que a base é marxista para a compreensão da realidade, ainda assim existe, né, no interior esse movimento de pular fora, assim, né, uma volta às raízes conservadoras, enfim. Então, de novo, essa lógica de que haveriam pautas mais importantes para se tratar,
Então, a psicologia aqui é colocada como contraponto às pautas. Aqui ficou LGBTI, mas é LGBTQIA+. E aqui um comentário, a mesma coisa. Nossa, tanta coisa para se preocupar, me desculpem, mas quanto às práticas de atuação e ao mercado de trabalho, CFP fecha os olhos? Quando terá obrigatoriedade de psicólogos nas escolas, empresas, ou até mesmo em concurso público? Por que essas pautas? Vejo vários psicólogos desempregados. Será que não podem ajudar? E fica muito gritante para mim, assim, como questões que são questões da classe profissional, são questões que apontam para o esvaziamento das políticas públicas, apontam para a falta de investimento público, né? Pensar a saúde mental como um direito básico. Nada disso é tomado em conta, é levado em conta para pensar a pauperização da classe profissional, enfim. Eu acho muito curioso como a população LGBTQ é convocada como se ela fosse um ponto contra essas questões, assim. E eu acho que isso fala muito do apagamento das relações de classe mesmo, assim. Eu acho que a crítica, nesse ponto, ela é bem válida. A psicologia, ela precisa olhar um pouco mais para essas questões. Assim. Aí eu trouxe um comentário do serviço social que vai muito nesse sentido. Esse comentário foi feito em resposta a essa postagem aqui, que o Robson também compartilhou. E aí eu acho muito interessante que o Conselho Federal de Serviço Social, ele fala bastante das assistentes sociais que participam da população LGBTQIA+. A psicologia não faz isso. O CFP não fala de psicólogos LGBTQI, ele deixa fora, assim, a gente fala da psicologia como aqueles que estão atendendo essas pessoas, e isso também fala de um lugar aí que a gente ainda quer ocupar para discutir essas questões. E aí achei muito interessante o comentário, porque ele vai nessa mesma linha, ó, assistente social é a profissão. Isso agrega em quê? Ser hétero, gay, etc. O assistente é o profissional que deve desempenhar suas atividades profissionais com eficiência, responsabilidade, observando a legislação em vigor, pelo menos é o que está no Código de Ética. E o princípio ético é deixar sua opinião pessoal de lado e exigir direitos ao atendido, previsto em lei. Então, até aí, né? O conselho tem que fazer seu papel de conselho e lutar por nosso piso salarial. Que nós lutamos por direito à população e não temos um reconhecimento na profissão, que seria um piso salarial digno. É como diz Marilda Vilela Yamamoto, como podemos ajudar se não somos ajudados? É necessário ser reconhecido para ajudar a população. E aí, então, eu aponto como, a partir disso tudo, e aí eu acho muito interessante, assim, que as pautas LGBTQIA+, elas acabam agregando diversos projetos políticos de direita, ela acaba constituindo, assim, uma ameaça, e aí direitas diferentes se agregam em torno de derrubar esses projetos e de associar assim, a um pânico moral, e aí o trabalhador vota na direita, se ferra no processo, perde várias coisas no caminho, mas vota por causa do medo do gay, assim, é muito louco isso, como a homofobia, então, ela alimenta a direita, de várias formas. E aí eu trago alguns conceitos, como Peraí, gente, eu acho. Tá. As estratégias de evangelização secular, tá ali a última setinha, que são autores que vão falar assim que mesmo que a resolução ela não tenha caído, a resolução segue firme, segue forte, segue valendo, mas a Frente Parlamentar Evangélica tem um ganho com essa disputa, porque eles passam a ter visibilidade a partir dessas. E eles passam a levar a palavra, a levar aquilo que eles entendem, os princípios bíblicos, para leis, em nome de defender a família, enfim, aquele papo que a gente já conhece. E aí, dentro disso, assim, a defesa ou ataque à Resolução 01 de 99 é só um item dentro disso que algumas autoras estão chamando de ofensivas antigênero, enfim, essa tomada neoconservadora que a gente está vendo em alguns países. E aí a gente tem aqui o nosso principal garoto propaganda do conservadorismo, e o Bolsonaro é uma figura que ele alavancou a carreira em cima das pautas LGBTQI, em cima de uma suposta ameaça comunista, ameaça às crianças, e aí tem o material e aí primeiro tem a fake news, né, que existe o Plano Nacional de Educação, e eu não sei se vocês acompanharam essa discussão, mas acho que ela começou em 2009, não lembro. E no Plano Nacional de Educação passaria a adotar a terminologia gênero, igualdade de gênero.
E aí começou todo um ataque, discussões por todo o Brasil, até que a terminologia foi retirada. Mas dentro disso começaram as fake news de que também houve a distribuição de material anti-homofobia, que foi uma campanha do Brasil Anti-Homofobia, que era um projeto do Lula, do governo Lula, e ele foi atacado também, e o Bolsonaro começou a levar alguns livros que nem estavam incluídos nesse material, começou a apelidar de kit gay, levar para a Câmara. Então, nas discussões sobre a resolução, ele também participa, ele leva o material, enfim, a gente está aí vendo, né, o que virou isso tudo, o que virou Bolsonaro no poder, mas foi isso, assim, ele começou principalmente a partir dessa lógica da ameaça gay, ameaça comunista. E aí uma outra problemática para a gente da psicologia, e aí não sei, podemos ver se isso também acontece em serviço social, são as profissionais da psicologia que estão à frente desses embates. São profissionais que fazem uma mistura entre psicologia e cristianismo, e elas se chamam de psicólogas cristãs, então elas vinculam a identidade profissional à identidade religiosa. Então, e também isso é muito estratégico, porque daí quando elas querem falar e reivindicar uma legitimidade científica, elas são psicólogas falando sobre sexualidade. Quando elas não querem ser processadas, elas são religiosas falando da fé delas, não tem nada a ver com a psicologia. Mas então aí é uma quarta tentativa de derrubar a resolução. Então tentaram por projeto de lei, por projeto de decreto legislativo, por ação civil, não conseguiram. Eles tentaram então entrar no CFP e fazer a gestão do Conselho Federal de Psicologia. Só que, e aí entra então um movimento Psicólogos em Ação, que participou da plenária de 2019, mas foi assim, foi o pior resultado, tinham as 4 chapas, foi muito poucos votos, assim, fiquei muito feliz com isso, então tem limites, né? A gente não está aceitando tudo também. Mas aí esse trecho é um trecho da Rosângela Alves Justino, que é uma psicóloga cristã, que já foi censurada pelo Conselho Federal de Psicologia, foi a primeira profissional a ser censurada por desrespeitar o Código de Ética e a Resolução 01 de 99. Ela oferecia terapias, ela fala disso abertamente, ela está envolvida em todos os projetos, e ela diz, então, nós estamos querendo resgatar a psicologia científica no Brasil. Nós queremos que todos os psicólogos brasileiros estejam dentro do Congresso Brasileiro de Psicologia e não somente os delegados. Nós queremos uma psicologia ética mesmo, que respeite o artigo 2b do nosso Código de Ética, que diz: não podemos induzir a convicções políticas. E a gente vê que a psicologia, em vez de ser uma psicologia científica, se torna uma psicologia política, e é o que assistimos aqui nesse congresso. A gente quer resgatar a ciência pura, e nós vamos fazer muitas mudanças, porque nós vamos ganhar as eleições. Não vão. O Brasil já não mais comporta uma psicologia travestida de política dos direitos humanos. Infelizmente, a psicologia está desacreditada pelo povo brasileiro. E é isso, assim, essa é a minha apresentação. Então, eu concluo falando que a defesa da resolução, ela também é uma defesa da laicidade, porque o Conselho, ele tem autonomia, ele tem como é que se diz? Competência para fazer as alterações, para estipular as normativas, e essas tentativas de derrubar a resolução são tentativas claras de interferir por meio de princípios religiosos, porque é a Frente Parlamentar Evangélica que quer derrubar, na autonomia de uma categoria profissional. Então, é extremamente sério, assim. Eu também entendo, como eu já falei, que a defesa da resolução, ela também é uma defesa da categoria, porque não há qualidade no trabalho de oferecer terapia, gente, não há. Terapias conversivas não existem, elas não fazem, não têm efeito, e tem muito charlatão. Então, é uma forma de defender a categoria também. Eu entendo que os estudos de gênero, os estudos transfeministas, a teoria queer, mesmo com todas as críticas que possam ser feitas, elas podem ser ferramentas na nossa atuação, nos ajudar a fazer perguntas mais interessantes, ao invés de o que causou a homossexualidade. Ela nos ajuda a fazer perguntas éticas, né? De pensar um projeto de profissão que caibam muitos sujeitos, né? Que caibam as diferenças. E, por fim, eu entendo que a sexualidade, ela deve ser pensada, e essa é a estratégia mais efetiva, pensada como possibilidade de vida, de alegria, de prazer, e não só como prescrição normativa. Foi isso, gente. As minhas referências. Eu não faço ideia de quanto tempo eu falei.
Peço desculpa aí, falei muito. Falou pouco pelo conteúdo apresentado, foi ótimo. Tô bem feliz aqui. A Raimunda tá aqui. Eu fui fazendo Ai, anotações Raimundinha. e a Raimunda tá em cima. Eu tive que ir escrevendo nos cantos, porque, enfim, eu não queria mover ela, né? Mas, assim, obrigado. Vou te pedir só, Gil, para tu parar de compartilhar, para a Uhum. gente voltar para a tela mais ampla. O que a gente pode fazer agora, então? Né? A ideia é fazer o debate. Eu fiz algumas anotações aqui, que eu gostaria de, né, trocar um pouquinho, né, com vocês, ver o que vocês acham, mas eu acho que seria bacana começar pelos ouvintes também, né? Lembrando que no chat a gente tem, né, a lista de presença, quem quiser o certificado pode ir lá, assinar, tá? Estou postando de novo no chat, é só nome, e-mail e CPF para eu colocar na declaração. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão para fazer para a Gil. Se precisarem que eu comece, eu começo. Mas, enfim, é bom, né, começar por vocês também. O que vocês acham? Alguém quer se inscrever? Vamos, gente, falem comigo. Não? Ninguém quer falar comigo? Então tá, então a gente conversa, Robson. Tá, eu vou fazer uma intervenção, mas depois vocês vão falar, tá? Por gentileza. Mas assim, ó, eu achei interessante, eu fiz várias anotações, tá? Mas assim, começar pelo fato de que, olha, os psicólogos pensaram, né, ou essa resolução pensa a sexualidade de forma anacrônica, né? O próprio conselho, o próprio Código de Ética do Serviço Social em 93 colocava a nomenclatura opção sexual. Uhum. Então a gente teve que fazer uma correção, porque também como a gente não estava perseguindo esse tema suficientemente, a gente também estava atrasado. E nesse sentido, a psicologia ela foi muito mais avançada, né? Hoje existe um movimento na psicologia de se aproximar do serviço social em virtude do acúmulo em torno do debate sobre as políticas sociais, em virtude, né, da aproximação e do campo de trabalho. Os psicólogos estão, né, atuando em diferentes políticas públicas e sociais e muitas vezes com assistentes sociais. Então, os psicólogos correram atrás disso em um certo momento Uhum. na década passada, e por outro lado, o serviço social também está correndo atrás desse tema que a gente deixou Uhum. passar durante muito tempo. E aí, essa questão do tratamento sutil que você menciona é uma coisa que me preocupa muito. Existe um livro de um intelectual francês chamado Jacques Donzelet, que é A Polícia das Famílias. O Donzelet, ele, na Polícia das Famílias, ele vai fazer a genealogia da imersão das profissões sociais. Profissões sociais ele vai identificar como os pedagogos, como as enfermeiras, como os assistentes sociais, os próprios psicólogos, né? E aí, quando ele vai apresentar essas profissões, ele vai dizer que o elemento-chave que define elas é o conselho. Conselho é algo simples, conselho é algo barato, mas que, em virtude da formação e do poder que essas profissões têm, profissões como a nossa, elas ganham uma legitimidade de norma, os conselhos, né? E nessa ideia do conselho enquanto esse elemento é o que vai ligar, talvez, a psicologia e o serviço social nesse processo. Porque o que a gente pode colocar, o conselho que a gente pode dar, tanto assistente social como psicólogo, é muito sutil, muito simples, mas que vai ter uma autoridade e um poder de convicção muito grande para esse indivíduo. Você quer falar, Gil? Não, por um segundo eu fiquei em dúvida e achei melhor definir. Aqui os conselhos são conselhos, né? De É o dar conselho. conselhos, profissionais que dão conselhos. Eu Mas lembro eu que entendi. eu lembro que quando eu trabalhava no CRAS, às vezes o meu atendimento resultava nisso, eu parecia que eu estava dando um conselho para a pessoa. E daí eu parava assim, tá, mas isso está certo? E aí você vai percebendo que esse é um componente que vai se imbricando, que vai entrando no processo, né? E aí quando você fala, né, de que algumas terapias que podem ser conversivas, conversivo que fala, né? Enfim, elas podem se revestir, podem se disfarçar de conselho, me remeteu a essa questão do serviço social. E aí eu tenho algumas questões que eu anotei aqui, que é o seguinte, primeiro, eu queria, é isso, né? Então o sofrimento é um sintoma neoliberal, né? E aí a gente tem vários psicólogos, vários psicanalistas, como o próprio Christian Dunker, que é um dos poucos psicanalistas que eu leio, que vão discutir a gênese do neoliberalismo enquanto uma produção de sofrimento, né, à medida em que individualiza esse sujeito, né, atomizando ele, separando ele, e aí esse processo de invibilizar a política, a sociedade, que é muito clara na tua fala, também aparece às vezes no serviço social, né? O quanto a gente às vezes tem que lembrar o tempo todo de que, olha, a demanda individual dessa pessoa, na verdade, é uma demanda coletiva. Como é que a gente pode coletivizar essas demandas para além desse atendimento individual? E essa questão do sofrimento, que
gera e emerge em virtude do neoliberalismo, é algo que me preocupa muito, né? Eu tenho interesse em pesquisar o neoliberalismo e eu acho que se você puder falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu queria te fazer uma pergunta que é mais uma provocação, como psicóloga, tá? Por que que a homofobia ela muitas vezes aparece no âmbito da esquerda como um tipo de recalque do indivíduo? Se o indivíduo é homofóbico, ele provavelmente é homossexual, porque ele tem alguma coisa. Eu queria saber assim, o que que tem de verdade nisso e o que que é papo de boteco de universidade. Porque isso eu ouço constantemente. A pessoa é homofóbica, mas é porque no fundo ela é gay. Isso me incomoda profundamente. E aí eu queria entender o que, né, por que que esse tipo de discurso cola tanto na esquerda, né? E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ah, tá. Lembrar para os alunos, gente, que o que a Gil coloca do Conselho Federal de Psicologia, da censura pública, isso também é para o serviço social, tá? Então, quando um conselho ele vai remeter a um processo ético, um dos resultados pode ser censura pública, né? E aí o que a Gil traz, que na psicologia também acontece no serviço social. E uma coisa que eu achei interessante, a imersão da psicologia cristã. Veja, a nossa profissão, o serviço social, ela nasce em berço de igreja, né? Na igreja católica. E a gente demorou muito para se desvincular, a gente se desvinculou discursivamente, mas não se desvinculou no âmbito dos valores. E a gente hoje vive um outro processo de religiosização, que é a questão da igreja evangélica, né? Então, uma parte gigantesca das minhas alunas, dos meus alunos, são oriundos de igrejas evangélicas, ou vivem em igrejas evangélicas, né? Ou têm familiares, e não é algo estranho para mim. É algo com o qual eu lido muito bem. E eu sei que são pessoas que muitas vezes acabam estando em sofrimento ético-político porque elas ouvem uma coisa no templo, no culto, e elas são confrontadas com outra na universidade. Elas ouvem algo na casa de suas famílias, muitas vezes, e acabam se confrontando com outras quando estão realizando estágio, né? Enfim, sem falar também quando presenciam também profissionais sendo conservadores e manifestando preconceito também. Então, essa questão, né, da maneira como essa racionalidade cristã se infiltra na psicologia enquanto um movimento, para o serviço social não é estranha, embora a gente tenha uma outra forma de se relacionar com isso. A gente conseguiu se desvincular da igreja indo para o Estado. Então, a gente elege um outro pai, vamos dizer assim. A gente sai do pai igreja e a gente vai para o pai Estado, das políticas públicas e serviços, né? Mas a gente não se desvincula nesse processo, né? Enquanto que para os psicólogos parece ser mais difícil, assim. E eu ouço sobre os psicólogos cristãos realmente, aqui em Matinhos, muitos psicólogos se apresentam como psicólogos cristãos, por exemplo, né? Enfim. Eu anotei esses pontos. Eu queria talvez abrir para alguém fazer algum comentário. Se não, vamos lá, pessoal. Alguém se manifesta? Gente, as nossas aulas são tão animadas, vocês se manifestam tanto. Vocês estão com vergonha porque a gente está com visita? Então o microfone está desligado, Gil. Eu estava Eba! perguntando várias coisas para o pessoal. Gente, o que vocês acharam da pesquisa? O que vocês acharam dos comentários de assistente social que eu achei no Facebook? Gente, eu vou te falar uma coisa. Você queima esse slide. Você imprima e você queime. Porque isto não é de Deus. Gente, que vergonha que eu fiquei Alguém disso. levantou a mão. Vamos passar para a Karine. Oi, Karine, diga. Não, é que o professor fez esse último comentário sobre a religião, né? E quando ela falou sobre a psicologia e religião, eu fiquei pensando, eu também sou evangélica, daí pra mim parece tão difícil lidar com algumas coisas, daí eu fico pensando, como que é difícil aqui, mas o psicólogo consegue trabalhar isso? Eu fiquei nessa dúvida de como que funciona pro psicólogo isso. Não sei se deu pra entender. Tu diz separar, né, a questão da É, formação separar. religiosa com a formação profissional, né? É, Uhum. Eu porque entendo o que você para está mim é colocando. difícil de conseguir separar isso algumas vezes, que como o professor falou, eu escuto uma coisa aqui, daí vou para a igreja e escuto outra, daí do nada, porque eu estava no CRAS esses dias lá no estágio e uma das funcionárias falou que tem uma psicóloga que é evangélica e faz lá na hora do atendimento lá, que ela fez terapia com essa psicóloga e ela usava essa parte de religião também. E eu fiquei tipo, como assim? Como que funciona? Como que separa ou como que junta os dois? Que pra mim é um pouco difícil de imaginar. Gil, fala um pouquinho da tua experiência para Karine. Eu vou falar assim. Ó, então, para começar, eu fui evangélica por muitos anos também.
antes de entrar na psicologia, mas, assim, a questão dessa incoerência, desse conflito, essa contradição, eu acho que, falando como a cristã que eu fui, tá? Se não for essa experiência de vocês, podem me corrigir. Eu vivi um processo de constante contradição com tudo que eu ouvia de fora, assim. A igreja sempre tinha um outro discurso muito duro, mas, então, essa questão das contradições, principalmente se a gente pensar assim, em algumas igrejas evangélicas que têm assim uma doutrina muito específica. O que é ser como Jesus, gente? No mundo de hoje, como é que funciona? Quem é que consegue? Pensando bem nisso, assim, dentro da linguagem evangélica, ser como Jesus foi. Eu imagino que esse sentimento de conflito e contradição, ele se dê com todos os profissionais que professam uma fé e que querem ser coerentes com essa fé, sem falhar eticamente. Eu acho que isso é bem comum. Pensando a psicologia, assim, não a articulação entre psicologia e religião, ela se dá de diversas maneiras. Uma coisa, e aí eu quero deixar bem claro, quando eu faço a crítica à figura dessas psicólogas, de forma alguma estou fazendo uma crítica à confissão de fé dos profissionais. Isso aí não cabe à profissão. A minha crítica é uma junção estranha que ganha o nome de psicologia cristã. E essa junção, ela ganha esse nome, ela ganha um nome que ele é estratégico. Então, essas profissionais, elas fazem isso para serem realmente visibilizadas como as pessoas que da igreja conseguem fazer uma psicologia. O que fica para mim muito nítido quando eu ouço figuras como a Marisa Lobo, que é uma psicóloga que se diz psicóloga cristã, com a Rosângela Alves Justino, é que elas não parecem ser psicólogas, elas parecem ser só cristãs. E aí eu acho que o jeito da gente conseguir vencer essas contradições quando a gente é cristão é tentar corresponder à qualidade do nosso trabalho, porque assim, na psicologia, quando tu faz um atendimento clínico que ele passa muito por um senso de convencimento, ele é ruim. Tu pode ser ateu, tu pode ser o que tu for, ele é ruim se ele passa pela lógica do convencimento. E assim, existe uma ideia também de deixar a religião lá fora e entrar. Eu não acredito nisso, eu acho que a gente, quando entra no consultório, a gente entra com tudo que a gente é. Mas a produção, a profissão, ela se organiza, aí eu tô falando da psicologia, tá? No atendimento clínico, por exemplo. Existem formas da gente... É porque não é só a religião que influencia o nosso atendimento. Toda a nossa compreensão de mundo, todos os nossos preconceitos, eles estão ali junto com a gente quando a gente atende. Mas é por isso que a gente tem alguns mecanismos. A gente faz supervisão de grupo, a gente faz supervisão com profissionais específicos, a gente faz uma própria terapia, que é para poder fazer a própria escuta daquilo que não é do paciente, mas é nosso. Todos esses mecanismos nos ajudam também a colocar as nossas incoerências, assim, porque não é só o psicólogo cristão que entra em conflito no atendimento, a gente entra em conflito o tempo inteiro que esse outro nos atravessa. Então, assim, eu acho que há mecanismos dentro da própria profissão que nos garante que a gente não vai nos colocar inteiro, assim, a escuta, ela é atravessada por todos esses processos, mas o nosso atendimento não pode ser, não sei se fez muito sentido, mas aí quero dizer, assim, que essas articulações estranhas na psicologia, elas se dão com várias coisas, elas se dão com esoterismo, elas se dão com todo tipo de aconselhamento, existe muita produção antiética, assim, e às vezes de pessoas que estão com boa intenção, assim, mas que não estão partindo de um arsenal técnico, teórico da psicologia, estão partindo de outros lugares. E com relação, eu não sei se eu ajudei, assim, Karina, né? Karine, não sei se eu fiz muito sentido, se tu quiseres colocar mais alguma coisa, assim, mas, por exemplo, na relação da psicologia e da religião também, ela é bem antiga, na verdade, tem uns 100 anos já, não da psicologia, né, mas dos estudos voltados, porque a psicologia é mais nova que isso, mas lá nos Estados Unidos já havia, assim, as igrejas protestantes já faziam uso dos conhecimentos da psicologia para usar técnicas de convencimento. Existe uma demanda muito grande de procura de pastores, assim. Então, são pessoas que são formadas na igreja,
Elas estão correspondendo a um chamado que não é o chamado profissional, é o chamado da igreja. Elas já têm uma ética, esse é o ponto. E a ética delas é a outra ética. Elas não estão ali para ser psicólogas, elas estão ali para instrumentalizar o pastorado. Então, são usos diferentes também desse conhecimento, né? Mas, assim, existe uma questão também. Assim, quero deixar bem claro, gente, não é porque é psicólogo que é evangélico que é antiético, tá? Eu tô falando dessa junção estranha entre psicologia e cristianismo, porque cristão a maioria das pessoas são, e esse não é o ponto, tá? Mas, assim, existe, que eu sei, uma demanda muito grande, por exemplo, na psicologia clínica, pacientes evangélicos querem ser atendidos por psicólogos evangélicos, porque entendem que as suas demandas não vão ser deslegitimadas. Porque também é possível de um psicólogo que não compartilha da tua fé, se ele não fizer uma própria escuta, se ele for todo atravessado também pelos seus entendimentos, ele também pode não legitimar a demanda daquele sujeito. Um sujeito que está falando, olha, eu não sei, está muito estranha, minha comunicação com Deus está esquisita, não tenho conseguido sentir a presença dele. Tem psicólogos que vão tratar isso no nível da loucura. E aí, isso também é totalmente antiético, essa lógica, essa escuta. E aí eu sei de sujeitos cristãos que demandam por psicólogos cristãos para que se sintam escutados. E aí é uma pena, assim, que a gente vai criando nichos de atendimento, onde cada grupo se escuta. E eu acho isso bem problemático para a profissão, assim. O que eu acho interessante nisso, Gil, é que, no caso, esse também é um aspecto liberal da profissão da psicologia, né? O quanto o atendimento ele é pensado como um processo individual, né? Enquanto, pensando no meu trabalho, ele tende a uma coletividade. Mas para o assistente social, essa separação ela é mais difícil e mais necessária. Porque quando um indivíduo, um cidadão, tem seu direito violado, e um psicólogo pode vir a violar o direito de um usuário, um médico, uma enfermeira, um policial, um agente de segurança pública, o assistente social ele precisa responder quanto a isso também. A gente é convidado a assegurar que no âmbito da rede, das políticas, dos serviços, os direitos dessas pessoas sejam assegurados. E aí dentro desse quadro, né, o assistente social ele acaba se vendo não apenas na situação de vigiar a sua própria conduta, mas também de assegurar que, olha, no âmbito do trânsito desse indivíduo, ele vai ser atendido, ele vai ter seus direitos respeitados. E aí isso nos coloca um problema gigante, que, por exemplo, quando a Karine coloca esse elemento, né, de como separar isso, de como responder a essa separação também, a gente acaba sendo cobrado não apenas para se vigiar enquanto profissão, mas para que nesse processo de assegurar os direitos, a gente consiga fazer essa separação de forma excelente. Por quê? Porque, por exemplo, a gente se coloca em temas espinhosos, difíceis, que para alguém que tem ou que parte de valores, né, religiosos, cristãos, pode ser muito difícil. Então, certas campanhas, certas políticas, que vão desde a homoafetividade, obviamente, mas vão desde o direito à mulher a decidir sobre o seu ciclo reprodutivo. Daí o que significa para as profissionais, para os profissionais que se veem nessa situação e que entendem que precisam defender o direito à escolha da mulher, por exemplo. E aí o discurso que a gente tinha na disciplina de ética, quando, né, eu era aluno, era o seguinte: olha, qual que é o posicionamento da categoria profissional? É esse o posicionamento da categoria? Então esse é o nosso posicionamento. O seu posicionamento enquanto indivíduo, ele não deve se atravessar. Porque se está se atravessando, não tem problema, mas você não pode fazer com que isso se torne um embate. Contradição é natural do processo, da vida. Todos os processos são constituintes, tudo é contraditório. Para se contradizer, basta estar vivo, a gente vai morrer. Então essa é a ideia, a vida é contraditória, mas a partir do momento que essa contradição se torna um embate, há um grande risco de que os seus valores cristãos ou conservadores vençam. Então, olha, qual que é a tua referência? A tua referência é a categoria profissional sempre. Qual que é o posicionamento da categoria? Por isso que é importante que o Conselho Federal de Psicologia não seja ocupado por esses indivíduos. Porque nesse quadro, se o psicólogo também se vê nesse cenário, a referência tem que ser essa para ele. Por mais que ele seja um profissional liberal. Sim. Então, isso também é um desafio para a gente nesse processo. Karine, assim, diga. Não, é que essa questão do consultório, né? Os exemplos que eu trago são todos de clínica. E até porque no atendimento à população LGBTQIA+, a clínica aparece mais. As terapias conversivas, elas se dão
nesse setting, nesse local. Mas a psicologia, ela também está nas políticas públicas, e aí é essa lógica mesmo, assim, seguir as orientações do conselho, responder à categoria. Então, quando você atua, você está respondendo a todo um grupo, né, a toda uma instituição junto contigo, e é isso, é essa formação, no nosso caso, né, o direito ao sigilo, são essas questões que vão constituir a nossa profissão, assim. Então, realmente, tem questões que são muito conflituosas que eu não sei como resolver. Por exemplo, a questão do aborto, assim, geralmente é um ponto muito complicado para quem se coloca contra, né? Mesmo que entenda que é no âmbito das políticas públicas, no âmbito da saúde, não pessoal, não tem a ver comigo. É realmente muito difícil tu respaldar algo com o qual você é fortemente contra, mas enfim, é para isso que existe um código de ética, é para isso que existem as normas. Para o profissional não tá ali de doido, perdido, ele vai estar sempre respondendo a esse grupo, né? Mas eu ia falar mais alguma coisa sobre essa questão. A questão da psicologia com as igrejas evangélicas, ela é muito complicada porque também entra no ponto que a psicologia não pode fazer a crítica. Porque se a psicologia fizer a crítica, ela está sendo preconceituosa com a religião e com esses profissionais. Robson. Ah, tá, deu. Não, é que deu uma falha ali, mas tudo certo. Então entra num caminho muito, muito estranho, assim. E aí, quando você ouve esses profissionais falando, tá muito óbvio, tá muito evidente que eles não estão ali em nome da profissão. Eles não estão ali em respeito a uma lógica, uma ética profissional. Eles estão ali em respeito a um projeto que é anterior à psicologia, assim. Então é muito complicado mesmo, assim. Vai ser um desafio bem grande para a psicologia. E aí existem várias coisas estranhas. Existe a psicologia pastoral, existe a psicologia reencarnacionista, gente. Eu não faço ideia do que a pessoa faz dentro do consultório, uma psicologia reencarnacionista. Enfim, tem muitas misturas esquisitas, assim. Sim, sim. Eu acho que um exemplo disso é o que tem ocorrido muito no âmbito dos assistentes sociais, que são as constelações familiares, que Sim. é uma abordagem que muitos assistentes sociais estudam, não fazem durante o exercício profissional, porque não é permitido, a gente é proibido de realizar abordagens terapêuticas, mas eu vejo alguns contatos meus antigos, da época da graduação, que se formaram no âmbito das constelações familiares, né? E aí essa é a questão também, né? Olha, a gente não gosta do marxismo, a gente não gosta de Marx, porque Marx era racista, Marx era machista, Marx não pensou, enfim. Mas aí se você pega a origem da constelação familiar, você vai ver que o cara, ele era um monstro, a biografia dele, o que ele escreveu é terrível, e aí o povo vem de constelação familiar com um chantilly em cima, dizendo que é uma coisa deliciosa e maravilhosa, que vai resolver todos os seus conflitos familiares. Não, não vai resolver. O que resolve é terapia, um bom terapeuta resolve. Enfim, e políticas públicas e sociais, mas assim, então assim, eu acho que a questão também é que quando a gente fala da desqualificação e desvalorização das profissões, que inclui a psicologia, que inclui o serviço social, a gente também entra num quadro que é o da falta de uma referência. A gente está vivendo num mundo em que, se você tiver um tutorial no YouTube, você pode ser um profissional muito melhor, ou você acredita ser um profissional muito melhor. Eu lembro claramente de quando eu estava fazendo um concurso da professor substituto, uma das pessoas que eram candidatas, ela fez uma apresentação linda, super explicativa, super didática, colorida, e os membros da banca ficaram encantados, disseram, nossa, que lindo, nossa, como eu queria dominar essas ferramentas, e eu falei, gente, não tinha conteúdo, era só forma, era só estética, mas a base conceitual dos elementos era completamente ausente. Sim, mas olha, os YouTubers atingem milhões de pessoas. Sim, sim, atinge milhões de pessoas, mas graças a Deus eles não formam milhões de pessoas. Sim. Porque essa é a questão. A gente não pode rifar a nossa formação de qualidade, a nossa formação profissional, porque o mundo, por estar mudando tão rápido, incluindo desde os elementos tecnológicos, mas passando também por essa mudança radical na organização da nossa sociedade em virtude da racionalidade neoliberal, em que a gente não consegue mais ter valores coletivos, a gente fica se rifando, a gente fica querendo fazer constelação familiar, massoterapia. Meu último contato que eu identifiquei no Instagram, que era aluna, que era colega, né, de graduação,
é assistente social, mas também é massoterapeuta e se realiza muito mais como massoterapeuta, com certeza. Porque essa é a questão, olha, eu me desestimulo, eu me desencanto, o mundo é um lugar muito confuso, as políticas públicas e sociais e os serviços, eles ficam patinando sempre sobre as mesmas coisas, então onde que eu vou procurar alguma paixão, onde que eu vou procurar algum prazer em estar aqui como profissional, enfim. Então isso acaba aparecendo muito e não é incomum. Isso me preocupa, ainda mais porque eu sei que a nossa formação ela foi afetada pelo ensino remoto. Me preocupa muito uma condescendência em torno da avaliação, de que tudo pode ser aprovado, de que o aluno tem que ser aprovado, independente do que ele apresente, porque está muito difícil. Olha, se for para assim, então suspendi as aulas até voltar para o presencial, né? Então, sabe, essa desvalorização profissional, em síntese, ela passa por isso. Ela passa por uma falta de entendimento sobre o que o mundo está se tornando. Os nossos colegas profissionais, assistentes sociais e psicólogos estudaram na década de 80, na década de 90 e continuam ensinando os mesmos textos. Cadê o debate sobre a uberização? Cadê o debate sobre a transexualidade? Certo? Pensar o trabalho. E no âmbito do serviço social isso fica ainda mais complicado porque a política social ela é acima de tudo um pacto coletivo e social em que a sociedade assume os riscos de gestar a vida da própria população. No fato de que quando eu contribuo indiretamente por via de impostos para as políticas públicas e sociais, eu estou assegurando a sobrevivência de outras pessoas nesse processo. Isso só é possível numa sociedade que se entende enquanto ente coletivo. Numa sociedade em que tudo é indivíduo, a política social ela perde a sua potência e ela também é individual. Então isso também me preocupa e aí a psicologia às vezes é um bálsamo, porque ela traz a questão da subjetividade nesse processo, ela traz uma preocupação com o coletivo, mas ao mesmo tempo também ela pode vir a reforçar esse sentimento de Totalmente. atomização. Nossa, mas não tem, olha, a psicologia não tem trabalho que ela faça mais bem feito do que reforçar essas lógicas, assim, da individualização e do quem quer consegue, quem quer vai à luta. E aí é muito doido, assim, uma reclamação dos profissionais da psicologia são os coaches. Então, o psicólogo se sente muito ofendido, assim, porque o coach ganha mais, se formou em menos tempo, fez um trabalho, e aí entram as várias, não tem formação, não tem isso, não tem qualificação, não tem isso, não tem aquilo, estão lá fazendo, estão vendendo, mas aí o que aparece como, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reclamar do CFP, que ele tem que lutar pelos nossos salários, mas não é assim que funciona, tu não vai reclamar do desemprego com o CFP, o desemprego ele se dá na medida em que a gente não tem mais política pública para trabalhar, onde as pessoas não conseguem pagar serviço de saúde mental, as pessoas não têm dinheiro para pagar consulta, então assim, a gente realmente não consegue entender a naba que a gente está como profissão, e ao invés de recorrer a estratégias de coletivização mesmo, a gente corre mais ainda para dentro do consultório. Sim. Pessoal, vamos abrir para as questões de vocês? Vamos lá? A gente já falou bastante, já deu para esquentar bastante. Gente, eu vou ser duro nos seminários, se vocês não me vergonhem da visita. Vai, menino, fala alguma coisa, por favor. Boa noite. Boa Tenho noite. nenhum comentário, né, não tenho nenhuma dúvida, na verdade, é só para parabenizar pela apresentação, professora. Obrigada. Numa atividade que a gente fez, a gente trouxe alguns comentários, né, de racismo que apareceram no Facebook, daí o Robson comentou da amiga dele que fez esse estudo, sido você. E é muito bacana ver como que as pessoas... Bacana não, né? Um pouco assustador, na verdade, ver como as pessoas se mostram nas redes sociais, né? Aquilo que você comentou mesmo. É como se não tivesse essa preocupação em estar sendo antiético, né? Enfim, fugindo várias questões aí, porque você está na internet, protegido, né? Pela distância, pela tela e tudo mais. E esse comentário que você trouxe da estudante de serviço social... Quando a gente vê um professor que falei professor, mas enfim, um profissional que veio de outra geração, que se formou, sei lá, muitos anos atrás, tendo esses pensamentos, a gente pensa, poxa, né, tá lá na formação, nananana. Agora, quando é alguém que está se formando agora, é muito, e ainda fala, né, que não está sozinha, que está formando um grupo dessas pessoas, gente, é extremamente assustador e medonho, assim, e eu me pergunto como que a gente combate isso, né, como que a gente vai atuar futuramente com profissionais dessa forma, da mesma idade que a gente,
vindo dessa mesma geração de formação e com esse pensamento ainda, né, e reproduzindo isso, colocando isso com palavras que parece que está certo, porque é uma pessoa que está dentro de uma universidade, que tem toda uma formação, então ela coloca isso como uma verdade, né, e as outras pessoas que estão fora desse espaço vão ler, já estão no senso comum mesmo, vão ler aquilo vindo de alguém de uma universidade, vão concordar, então só vai aumentando e reproduzindo, e a gente nunca vai sair desse buraco. Então, é mais um desabafo de, meu Deus, onde a gente vai parar, né? Continuando desse jeito. Mas era só esse comentário mesmo de, poxa, assustar. E que bom que não teve tantos comentários, né, do serviço social, mas a gente sabe que essas maçãs podres, né, elas estão em todos os lugares, a gente precisa tomar muito cuidado para não se contaminar com esse tipo de pensamento e tudo mais. Olha, o que me ajuda, assim, quando eu vejo isso, porque, enfim, na psicologia, nesse sentido, assim, pelo menos pelo que eu entendi ali, tem muito mais, está muito mais dissolvido na nossa formação, na entrada de realmente várias pessoas que buscam a profissão para um objetivo ou outro, isso está bem comum. O que me ajuda é pensar a dimensão do tempo. A gente está num momento que tudo está dando tudo tão errado, e a coisa parece assim que vai degringolar, mas o serviço social e a psicologia, eles vieram do conservadorismo e se constituíram contra-hegemônicos na ruptura. Então, vão ter que fazer o trabalho de novo, entendeu? Assim, entrar em conflito de novo. E aí uma coisa que eu acho interessante é que o assistente social, ele está na política pública, ele está em equipe, e essas cagadas, elas aparecem na equipe. O psicólogo, quando está no consultório, gente, é só o paciente, ele falando as bobagens. Se o psicólogo não denuncia o paciente, tu nem fica sabendo, sabe? Então, é muito complicado, assim. Mas eu acho que a saída ainda é a saída coletiva, nem que seja a briga, o arranca-rabo, enfim, o conflito mesmo, assim, colocar em... Fala, Robson. Nesse caso é a ideia da contradição e do embate, né? Então, assim, olha, a contradição é isso, é entender que a gente não pode compactuar com esse tipo de discurso entre os nossos pares, e aí a gente vai para o conflito. Então a gente para, né? A gente para dessa contradição interna, né, que a gente colocou aqui antes, né, e para não ir para o embate, né, e aí a gente assume a posição da categoria enquanto um elemento nodal, um norte, mas no caso, quando é esse outro indivíduo, esse externo, aí a gente vai para o embate. Aí, é contraditório. Ai, pois é. Ai, sei lá, o José, assistente social, ele é tão contraditório nas posições dele. Não, então vai para o embate, meu bem. Vai lá e dá na cara dele e diz que não é assim. Ai, mas não pode fazer isso em equipe, porque não é ético. Não, realmente tem que ver com cuidado, né? Eu sou uma pessoa que fui transferido enquanto eu trabalhava. Né? A Gilmara É acompanhou esse verdade, eu drama. sei. Eu nunca soube lidar, eu nunca tive dedos para lidar, mas eu me garanti em algumas coisas, mas eu não sabia, eu não tinha paciência. Por isso que eu parei de atuar também, um dos motivos, porque senão eu ia adoecer, as pessoas ia. Mas é isso, gente. É entender que, olha, se a gente não quer compactuar com isso, não tem como a gente ficar identificando a contradição e ficar quieto. Não, aí é ir para o embate. E embate não é você dar de dedo na cara da pessoa, nem sempre. É você pensar em estratégias. Uma coisa que a gente fazia no Centro Pop era afastar o técnico da onde ele causava prejuízo. Porque a Botava no interação. cantinho da vergonha, deixava o Porque técnico. a interação com os usuários do serviço no Centro Pop, para o atendimento à população de rua, era muito frágil. A gente tinha que ter uma relação de confiança com eles. E toda vez que um técnico fazia alguma cagada, e isso era comum para os técnicos novos que chegavam, a gente meio que isolava ele. Mas não isolava no sentido de fazer ele sofrer, para ele ver o que ele fez. Não, era, olha, vamos tirar ele dessa área, vamos fazer ele ir para a abordagem, ou vamos fazer ele trabalhar dentro do administrativo. A gente dava um jeito. Então, às vezes, essa é uma estratégia que funcionava para o Centro Pop, não funcionaria no presídio. Mas então, assim, é por isso que a gente tem que saber fazer análise de conjuntura e a gente tem que fazer análise concreta da situação concreta em que a gente está inserido, porque não tem um receituário. E escolher parcerias também, não fazer tudo sozinho, não assumir as disputas como, né,
ver quem são os colegas que dá para contar, que pode ajudar nessa construção coletiva aí, de conversar com aquele outro colega mais estranho, assim, é a partir disso, é desenvolvendo a profissão, assim. O que eu tentei dizer ali com relação à questão da dimensão do tempo, assim, é porque enquanto a gente vive esses conflitos, eles estão tão grandes, parece que não tem saída, mas a nossa formação, ela é em conflito, né? A formação profissional, ela se dá nesses projetos em disputa. Isso não é uma parte da nossa formação, isso é a nossa formação, ela é assim. E aí uma coisa que eu gosto, e é por isso que eu fiz essa pesquisa, é perceber, é identificar via discurso como que eu saio da formação dizendo A e meu colega sai dizendo C se fizemos a mesma formação. E aí é pensar o que nos aproxima nesse discurso, quais são as raízes que produzem os dois tipos de atuação e traçando esses caminhos, assim, para a gente poder pensar a profissão para frente, né? Poder modificar daqui por diante. E às vezes são coisas muito pequenas, né? A gente não modifica grandes coisas, são sutis também, são posturas, às vezes, enfim, são do dia a dia da atuação, mas que se a gente pensar a realidade do Brasil hoje, se a gente pensar como que está aí o governo, né? Como que está o eleitorado, quais são as discussões, como a gente chegou ao ponto de acreditar na mamadeira de piroca, por exemplo, e tantas outras coisas, como a gente chegou ao ponto de aí 2 anos de pandemia, tendo que explicar que vacina não tem chip. Até me perdi. Ai, a gente tava fodida, é só isso que eu queria dizer. Oh, gente, sério, realmente é muito angustiante mesmo, é muito assustador, mas não começou hoje, Sim, é esse o ponto. sim. Não começou hoje, é um processo e a gente chegou até aqui, a gente pode Eu e a Gil, seguir adiante também. Eu e a Gil, a gente escreveu um texto no início do ano sobre fake news e desinformação, e um dos pontos que deixa isso muito claro é o processo de descrença em tudo que é público e em tudo que está institucionalizado. Público, justamente porque a gente tem o reino do privado, o sujeito neoliberal que se atomiza. Então, tudo que se coloca como público ou como coletivo é um inimigo ou é suspeito, né? E isso acaba incluindo também as instituições de comunicação. Instituições de comunicação de massa que centralizavam as informações anteriormente, na década de 90 principalmente, né? E que hoje, né, ou nós sempre soubemos, né, defendem interesses escusos e privados e que estão extremamente desqualificadas e desacreditadas, o que acaba refletindo também na própria profissão dos jornalistas. Né? Um exemplo. Então, a gente chegou nesse ponto porque as pessoas passaram a confundir fato com opinião. A gente chegou nesse ponto porque as pessoas passaram a acreditar que o universo interior dela e a verdade que ela tem, ela suplanta ou é mais importante que uma leitura da realidade, da sociedade e da história de maneira rigorosa. Então, quando eu faço críticas a essa ideia neofascista, neodireita, mas também do povo good vibes, do povo das energias, é por causa disso. Porque não é possível que o povo das energias não esteja contaminado, não tenha pego um câncer de pulmão das boas energias, porque eu não sei de onde que eles estão pegando boa energia agora na atmosfera. Não, da onde, né, gente? Onde é que tem boa energia, gente? E por outro lado, o povo da neodireita, enfim, neoconservadorismo, direita, enfim, tudo isso. Então, assim, não salva ninguém nesse processo. E aí a gente chegou nesse ponto por causa disso. Porque as redes sociais, esse processo de desacreditação da verdade, né, ele foi crescendo e a gente foi deixando, foi acreditando que era natural. Então as redes sociais são maravilhosas, mas olha, se você não está pagando por elas, você não é o consumidor, você é o produto. E aí a gente demorou a entender que o que a gente estava fazendo era justamente isso, né, no monopólio da informação do Big Data, no processo de constituição de uma outra realidade, que daí entra a ideia de viés de confirmação. Você acessa notícias, na verdade, que as redes sociais jogam para você porque acredita que você vai querer ouvir elas, numa grande sala de espelhos que só reflete a sua experiência egóica com a realidade. Eu não entro em contato com sites de direita ou da extrema direita, para mim é melhor. Mas, por outro lado, as pessoas da direita e da extrema direita não entram em contato com sites da esquerda. Então a gente fica separado nesses mundos particulares, cada um
com a sua verdade, que vai acabar nos destruindo no processo. Porque a gente não consegue encontrar um campo comum. Você quer dialogar? Não, com fascista não diálogo. Não dialogo. Com fascista é voadeira. Mas a gente precisa urgentemente resgatar a nossa noção de verdade. Porque é isso que está faltando. É isso que está. É assim, quando eu digo isso, é o seguinte: olha, vacina salva vidas. Não é possível que exista um movimento anti-vacina num país com a história do nosso país. Por exemplo, terra plana não existe. Não é possível que a gente tenha, enfim, ido para o espaço, embora haja pessoas que não acreditem que a gente foi, e a Obeso, gente gente. acredite que a Terra é plana. E pode parecer simples, mas é desde o movimento antivacina, passando pelo movimento terraplanista, passando pela ascensão das fake news, a gente produziu uma indústria de clickbait. Por exemplo, a Gil começa a falar dela dizendo: olha, eu botei cura gay aqui para chamar atenção, entre aspas, né? Isso é o que a gente chama de clickbait. Então ela já está, de certa maneira, racionalizando isso. Olha, meu título tem que chamar atenção. Como é que eu vou chamar atenção? Não é uma... Não estou criticando, pelo amor de Deus, é um exemplo. Como é que a gente chama atenção? Vamos fazer um título chamativo. Isso é o que eles fazem nas redes sociais para chamar a atenção das pessoas. E aí vai se produzindo essa relação conflituosa e problemática com a verdade. Enfim. Nosso texto tem que sair, Ju. Eu queria até discutir esse texto na disciplina que eu vou dar na especialização esse sábado, mas como não foi publicado, eu não posso trabalhar com ele. Mas é da desinformação, fake news. Não, sim, mas tu não pode trabalhar com ele? Não, Discutir umas ideiazinhas assim? não, as Não? ideias sim, mas o texto eu não posso, eu mandei outros para eles. Tá. Pessoal, vamos lá, questões para Gil. Olha, eu tô surpreso pela Luana estar em silêncio. Luana? Luana? Eu tô sem palavras, assim. Eu caí por um momento, né? A internet muito ruim. Eu vi a sua apresentação, eu acredito que até o final. Eu gostei muito, parabéns. E aí eu vou falar a mesma coisa que a Vilma, né? Que me surpreendeu, né? Disso. E daí vocês foram comentando, né? Sobre essa questão dessa luta, né? Da gente ter que ficar discutindo a mesma coisa que a gente já discutiu antes. E aí é muito cansativo isso, né? E eu sinto que a gente já teve várias conquistas, e aí tem que reconquistar de novo, e daí fica nisso, tipo, ai, que saco, ter que lutar de novo uma coisa que no passado já lutaram, sabe? E é muito difícil, né, discutir com as pessoas, né? Daí você falou, né, da gente escolher as pessoas em volta, assim, né, por conta dessa discussão, né? Mas aí eu pensei, né, que é fácil, assim, escolher as pessoas em volta, né? Porque daí a pessoa já abre a boca, já dá aquele ódio já, né? Daí é mais fácil, assim, de selecionar, né? Então, Sim. eu acho que essa parte, assim, eu acho que fica mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, às vezes as pessoas se escondem muito, né? Fica ali naquele discurso neutro, né? E daí, quando resolve, assim, falar, sai aquelas bobagens, assim. Mas, assim, questão, não tenho nada. Era só isso que eu queria comentar, por livre e espontânea pressão. Tá bom, Luana. Obrigado. O que eu ia dizer, assim, é que também a gente faz as parcerias compartilhando ódios, né, Robson? A gente odeia junto. Não tem amizade mais bonita do que aquela formada a partir de um ódio em comum, né? Pode ser o sistema, pode ser... Não precisa ser pessoas. Mas, enfim, gente, é apostar, ainda assim apostar nas trocas, né? Mesmo que sejam trocas difíceis, mesmo que às vezes seja exaustivo, mas é isso, assim. A gente só vai conseguir em projetos coletivos, pensando conjuntamente. A Amanda do Rosário, uma aluna que eu estou orientando no TCC, que está aqui na aula, ela está pesquisando sobre planejamento familiar, e aí ela está usando os textos sobre aquela coletânea da Boitempo sobre família e neoconservadorismo. Amanda, você está conosco ainda? Oi, tô me ouvindo? Oi, Amanda, tô ouvindo. Sim. Professor, eu abri meu capítulo agora porque eu ia levantar a mãozinha para falar. Eu falei de ti, Amanda, porque a Gilmara é que me indicou esses textos da Boitempo. Aqueles da Biroli, né? Isso mesmo. Muito bom. Eles são muito bons mesmo. Eu ia comentar, né? Primeiramente, Gilmara, foi muito boa a exposição. Gostei bastante. Bom, obrigada. Eu ia fazer só um apontamento, né? Que como eu estou estudando
construindo meu TCC, eu fiz uma análise conjuntura também, fazendo esse recorte agora do governo Bolsonaro, e aí a gente entra bastante nesse assunto da defesa da família, e eu vi num dos slides que você colocou a jurisdição reativa, juridificação Sim. reativa, Isso. e é justamente isso, né, de restabelecer a moral por meio dos direitos, de leis, de projetos de leis, para restabelecer uma moral que eles dizem que está ameaçada, seja pelo movimento feminista, pela questão LGBTQIA+, enfim. Isso está bem presente e fez parte Sim. da minha pesquisa e eu achei bem bacana quando você falou, que eu lembrei bastante. Enfim, acho que é isso, esse apontamento da juridificação. Então, esse texto e esse entendimento me ajudou bastante a entender que essa disputa da resolução, ela não se encerra na resolução e ela não se encerra nos resultados desse conflito. Então, assim, a disputa em torno da resolução, mesmo que a resolução siga ativa, ela tem contribuído muito para visibilizar essa gente, assim. Ela tem sido um palco, um cenário para que essas pessoas apareçam, inclusive como psicólogos cristãos, assim, criando um nicho mesmo, a partir das discussões em torno da resolução. E uma outra questão, assim, que eu acho que também passa um pouco pelo que a gente está falando até aqui, de, nossa, e agora, o que a gente faz, né? Tem questões que são muito antigas, assim, a questão da ameaça de usar as crianças, de usar a lógica da pedofilia, ela é muito antiga. A Gayle Rubin, ela vai falar lá nos anos 50, nos Estados Unidos, já se falava de ameaça comunista e se falava de a ameaça comunista, ela se dava via pautas de direitos da população LGBTQIA+. Então eu acho muito louco, assim, como realmente ela tem essa construção, esse pânico moral, ele tem organizado estratégias de direita há muito tempo. E a gente tem feito avanços, a gente tem construído, a gente tem derrubado algumas coisas. Pensar, por exemplo, que foi no meio dessa loucuragem toda, com o Bolsonaro no poder, que saiu a última decisão com relação aos transexuais, se eu não me engano, a questão do nome social, assim, eu não lembro, mas, enfim, no meio disso tudo, a gente tem alguns avanços, sabe? A gente já desenvolveu estratégias muito, muito interessantes para combater várias questões. O único ponto mesmo é que a gente não pode apagar é que, no fim, tudo isso desemboca na pauperização da população, na desigualdade, na situação da desigualdade, porque a classe trabalhadora acaba se identificando, por vezes, a partir da homofobia, a partir dessa lógica do macho, da brasilidade, se identificando com candidatos que destroem a vida deles, assim. E é isso que eu acho triste. Eu acho muito triste o modo como a classe trabalhadora não consegue se identificar com a vizinha trans, mas se identifica com um boçal, tipo o Bolsonaro, sabe? Sim, sim, sim. Enfim, concordo contigo. E eu acho que esse senso de solidariedade, né, que só é possível pela experiência coletiva, ela emerge também do compartilhar, né? Quantas vezes a gente ouve, por exemplo, que alguém reviu a sua experiência ou a sua noção sobre algo ou sobre alguém quando passou a conviver com a pessoa, simplesmente. Olha, eu revi, né, que eu tinha. E isso só é possível porque há um processo de experiência, né, de convivência, de troca, e a gente esquece disso, né? A gente esquece o quanto a gente consegue aprender e ensinar do lado da pessoa, né? E aí eu digo Sim. isso como professor que sente falta de estar presencialmente em sala de aula. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais dura no processo de avaliação do que eu era antes, presencialmente, por exemplo. E eu acho que em virtude do afastamento, enfim, né? Eu sou um virginiano que gosta de gente, o que não é comum, né? E é uma coisa que eu sempre dizia na Unila: se não gosta de gente, não seja assistente social, porque tem assistente social que não gosta de gente, tem psicólogo que não gosta de gente, não gosta de estar com gente, sabe? Enfim, e aí já é outra temática, já é outra questão. Pessoal, então, tem mais alguma questão? Como é que tá? Tá. Pessoal, então eu vou aqui fazer agradecimentos gigantes para a Gilmara. Quero dizer, Gilmara, que eu aprendi bastante. Achei as tuas colocações super, super didáticas e eu gostei bastante da maneira como você se esforçou para trazer exemplos do serviço social. Eu fiquei realmente surpreso. Aquela campanha de serviço social de O Amor Fala Todas as Línguas, ela é da época que eu era graduando, porque eu tinha um cartaz
Eu lembro que eu peguei um cartaz no CRES, num evento que eu fui lá, e coloquei no meu armário, infelizmente, né? Mas é porque eu só tinha a porta do armário, eu não coloquei dentro do armário, por favor. Não faça essa associação que eu fiz agora. Eu coloquei na porta do armário porque era o único lugar que dava para prender o cartaz. E quero dizer que é uma alegria tremenda, assim, eu te ouvir, aprender contigo, e agora eu me sinto melhor e mais seguro para falar sobre esse tema, e eu espero que os colegas, os alunos que assistiram e acompanharam também se sintam mais à vontade, tá bom? Gil, você quer fazer alguma última colocação antes de eu encerrar a gravação? Eu quero agradecer. Pode encerrar, eu posso ir falando, não tem problema. Eu quero agradecer muito, muito o convite, o voto de confiança também. Eu sou extremamente tímida, gente, tenho uma dificuldade imensa de falar em público, eu passo mal por dias, assim, mas é algo que eu estou tentando vencer, porque como é que o pessoal vai trabalhar com pesquisa e quer ficar na academia e não consegue falar. Então, eu estou trabalhando isso. E, enfim, mas eu adoro esse tema, eu adoro discutir essas questões, apesar da angústia que também me provoca, e fico muito honrada, assim, Robson, porque você é uma referência para mim há muito, muito tempo, então fico feliz de ter ensinado algo. 2 décadas, gente, de amizade, tá? Sim. 2 décadas, ó, é muito tempo. Tá, então, pessoal, brigadão, eu vou encerrar aqui a gravação. E obrigada também, gente.